Você sabia que o mar que muitos chamam de Mar Vermelho, no hebraico bíblico é chamado Yam Suf, o Mar de Juncos? Esse detalhe já muda nossa percepção da cena e nos aproxima do contexto real do que aconteceu naquela travessia que marcaria gerações. A abertura do mar é um dos episódios mais impactantes das Escrituras, mas antes das águas se dividirem, houve uma noite decisiva no Egito. O povo de Israel ainda estava ali quando a última praga atingiu a terra. Está escrito em Êxodo 12:30, que levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e houve grande clamor no Egito. O silêncio do orgulho foi rompido pelo peso da dor. Então Faraó chamou Moisés e Arão e disse, como registrado em Êxodo 12:31, levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor. Não era apenas uma permissão, era uma ordem urgente. Saiam, levem o que quiserem, apenas vão. E eles foram. Cerca de 600.000 homens de 20 anos para cima partiram, conforme Êxodo 12:37, sem contar mulheres, crianças e idosos. Uma multidão que facilmente ultrapassava 3 milhões de pessoas iniciou aquela jornada. Não era uma pequena fuga, era uma nação inteira se movendo. Eles levaram a massa que não teve tempo de fermentar, como está escrito em Êxodo 12:39, porque foram lançados do Egito às pressas. O pão sem fermento se tornou símbolo de urgência e libertação. Deus estava conduzindo cada passo, mas 3 dias depois, algo inesperado aconteceu. O coração de Faraó mudou novamente. Está escrito em Êxodo 14:5 que ele disse, que é isto que fizemos, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva. O orgulho reacendeu. A memória das pragas foi abafada pela ambição. Ele preparou seus carros e seu exército. Êxodo 14:7 declara que tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito. O mesmo homem que havia ordenado a saída agora corria para perseguir. Enquanto isso, Israel seguia devagar pelo deserto. Um povo inteiro caminhando, dia após dia, até que chegaram ao Yam Suf. À frente, o mar. Atrás, o som distante de carros e cavalos se aproximando. A libertação ainda não estava completa. A fé seria provada. Ao chegarem ao Yam Suf, muitos passaram a chamar aquele lugar de Mar Vermelho, mas a expressão correta aponta para Mar de Juncos. Esse detalhe nos aproxima do cenário real, uma região próxima de Acaba e de Eilat, conhecida até hoje. Não era um nome simbólico apenas, era um lugar concreto onde a fé seria testada. O povo chegou à beira do mar e os egípcios os alcançaram. O som dos carros e cavalos ecoava pelo deserto. O texto diz em Êxodo 14:10 que, levantando Faraó os olhos, os filhos de Israel viram os egípcios que vinham atrás deles e temeram muito. O medo tomou conta da multidão. Eles clamaram ao Senhor, mas também questionaram Moisés. Disseram, como está em Êxodo 14:11, não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto. A escravidão parecia mais segura do que o desconhecido. O coração humano, quando pressionado, tende a querer voltar para o lugar que já conhece, mesmo que seja um lugar de dor. Moisés então ora, e Deus responde de forma direta. Em Êxodo 14:15 está escrito, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Não era momento de paralisar, nem de apenas discutir possibilidades. Era tempo de agir em fé. A tradição relata que havia 4 grupos no meio do povo. Um dizia, vamos voltar para o Egito. Outro dizia, vamos lutar contra os egípcios. Um terceiro sugeria, entremos no mar, seja o que Deus quiser. E o quarto grupo dizia, vamos apenas orar e esperar. O povo estava dividido, e isso é natural quando o medo domina. Cada pessoa tinha uma solução, mas nenhuma estratégia humana seria suficiente. A resposta não estava em voltar, nem em lutar com as próprias forças, nem em desistir, nem em apenas permanecer imóvel. Moisés então se levanta diante da multidão. Ele declara, conforme Êxodo 14:13, não temais, estai quietos
e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Ele não nega o perigo, mas direciona o olhar do povo. A ameaça era real, mas a promessa também era. Deus ordena que ele levante o cajado e estenda a mão sobre o mar. A instrução era clara. O mesmo instrumento que havia sido sinal de juízo no Egito, agora seria instrumento de abertura de caminho. O povo tremia. Diante deles, as águas. Atrás, o exército mais poderoso da época. No meio, uma decisão: confiar ou recuar. E naquele instante, entre o medo e a obediência, começava a se desenhar o maior ato de livramento que aquela geração presenciaria. Quando os egípcios já estavam muito próximos, a tradição judaica preserva um detalhe impressionante. Conta-se que um homem da tribo de Judá avançou primeiro. Seu nome era Nachshon, filho de Aminadab. Enquanto muitos ainda discutiam o que fazer, ele declarou com convicção que Deus salvaria o povo. Ele entrou nas águas. Primeiro a água chegou aos joelhos, depois à cintura, depois ao peito. O nível subia e a promessa ainda não era visível. Mesmo assim, ele não voltou. A fé dele não dependia do que os olhos viam, mas daquilo que Deus já havia dito. Foi nesse momento decisivo que Moisés levantou o cajado. A ordem já havia sido dada em Êxodo 14:16. E tu, levanta o teu cajado, e estende a tua mão sobre o mar e fende-o. A obediência encontrou a coragem, e o milagre começou. O texto declara em Êxodo 14:21 que o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E as águas foram partidas. Não foi confusão, foi direção. Não foi desespero, foi intervenção. Enquanto isso, algo extraordinário acontecia ao redor do povo. A coluna de nuvem que ia adiante mudou de posição. Êxodo 14:19 relata que o anjo de Deus se retirou de diante deles e foi para trás. A mesma nuvem que guiava agora protegia. De um lado, luz para Israel. Do outro, escuridão para os egípcios. Era como um pai que protege seu filho. Se o perigo vem pela frente, ele coloca o filho atrás. Se vem por trás, ele coloca na frente. E se o perigo está por todos os lados, ele o carrega nos ombros. Assim Deus conduzia Israel entre o mar e o exército. O mar se abriu, formando paredes de água à direita e à esquerda, como afirma Êxodo 14:22. O chão ficou seco. Não era lama, não era atoleiro. Era caminho preparado. O povo começou a atravessar. Milhões caminhando entre muralhas líquidas, testemunhando o impossível se tornar realidade. Cada passo era uma declaração silenciosa de confiança. Os egípcios, vendo aquilo, decidiram entrar também. Pensaram que, se Israel passou, eles poderiam passar. Mas o que era livramento para uns, seria juízo para outros. Ainda assim, avançaram. Israel olhava para trás com temor. A travessia ainda não havia terminado. O milagre estava em curso, e a história estava sendo escrita no meio das águas abertas. Entre fé e perseguição, o Deus que guia também protegia, e aquele caminho improvável se tornava o cenário do maior livramento que aquela geração veria. Enquanto Deus protegia o povo com a nuvem, Moisés observava atento cada passo da travessia. Quando viu que Israel já havia chegado ao outro lado, ao lugar determinado, ele novamente levantou o cajado. Êxodo 14:26 registra a ordem divina. Estende a tua mão sobre o mar para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. E assim aconteceu. Quando todos os egípcios que vieram perseguir estavam dentro do mar, as águas começaram a retornar. Êxodo 14:28 declara que as águas voltaram e cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército. O que havia sido caminho se tornou limite. O que foi livramento para Israel tornou-se juízo para quem insistiu em lutar contra o propósito de Deus. Não foi algo agradável de se ver. Foi o último confronto de um povo que havia testemunhado as 10 pragas e ainda assim endureceu o coração. Eles viram os sinais, ouviram as advertências, mas escolheram resistir. O próprio faraó, no fim, reconheceu que havia um Deus acima de tudo, mas o reconhecimento tardio não mudou o resultado. E enquanto as águas encerravam aquele ciclo, começava a revelação de algo ainda mais profundo. A tradição ensina que não houve apenas a abertura do mar,
mas uma série de milagres extraordinários naquele momento. O primeiro foi que as águas, ao se abrirem, formaram como que uma cobertura protetora, como uma cabana natural envolvendo o povo. Não era apenas passagem, era cuidado. O segundo milagre foi a própria divisão das águas, formando paredes firmes de cada lado. O terceiro foi que o chão ficou completamente seco, como já havia sido dito em Êxodo 14:22. Não havia lama, não havia atraso. Deus não faz pela metade. Cada detalhe revelava algo sobre o caráter divino. Ele não apenas tira do Egito, ele conduz com precisão. Ele não apenas abre o mar, ele prepara o caminho. Ele não apenas vence o inimigo, ele protege os seus durante todo o processo. O povo, ao chegar do outro lado, começou a compreender que aquela travessia não era apenas geográfica, era espiritual. O mar separava duas realidades, a antiga vida de escravidão e a nova etapa de dependência total de Deus. O som das águas se fechando marcava o fim de um passado e o início de uma identidade transformada. E ali, na outra margem, Israel começava a entender que o Deus que abre caminhos também encerra ciclos, e que cada milagre carrega dentro de si uma lição que ultrapassa gerações. Quando Moisés percebeu que todo o povo já havia atravessado, ele estendeu novamente o cajado sobre o mar. Êxodo 14:27 declara que o mar voltou à sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, mas o Senhor os derrubou no meio do mar. As águas se fecharam, e aquele caminho extraordinário desapareceu como se nunca tivesse existido. Foi o último confronto. Um povo que viu as 10 pragas, que testemunhou sinais claros, ainda escolheu resistir. Lutaram contra Israel, mas na verdade lutavam contra o próprio Deus. E o resultado foi definitivo. O ciclo da opressão se encerrava ali, mas enquanto as águas se fechavam para uns, para Israel começava a revelação de algo ainda mais profundo. A tradição ensina que não foram apenas 3 milagres naquele dia, mas muitos outros detalhes que revelam cuidado e precisão. O quarto milagre foi que, enquanto para Israel o chão estava completamente seco, para os egípcios o solo se tornava pesado e difícil. O que era firme para uns, tornava-se instável para outros. O mesmo cenário, resultados diferentes. Isso mostra que a presença de Deus transforma o ambiente conforme o propósito. O quinto milagre foi que as águas se mantinham como muralhas firmes, como se fossem rochas solidificadas. Não eram ondas instáveis. Era como se pequenas pedras formassem uma estrutura bela e segura, sustentando aquela travessia. O mar endureceu, oferecendo estabilidade ao povo. O sexto milagre revelava ainda mais cuidado. O mar não se abriu apenas em um único caminho. A tradição afirma que se abriram 12 caminhos, um para cada tribo. Cada grupo teve sua própria passagem. Deus se preocupou com cada família, cada identidade, cada história. E há algo ainda mais belo. As paredes de água permitiam que uma tribo visse a outra durante a travessia. Embora cada uma tivesse seu caminho, todas sabiam que estavam juntas. Unidade na diversidade. Caminhos distintos, destino comum. O nono milagre foi provisão no meio da travessia. Aqueles que tinham sede encontraram água doce. Como se as pedras formadas pelas águas se transformassem em fonte temporária. E quando terminavam de beber, a estrutura voltava à sua forma firme. O 10º milagre era esse cuidado contínuo, detalhado, pessoal. Tudo isso revela que não foi apenas uma fuga. Foi uma saída conduzida pela mão de Deus. Cada detalhe demonstrava controle absoluto sobre o impossível. O mar não era obstáculo, era instrumento. A perseguição não era fim, era cenário para a manifestação da fidelidade divina. Na outra margem, Israel não era mais apenas um povo que saiu do Egito. Era um povo que atravessou o impossível, e a travessia marcou para sempre a consciência daquela geração. O Deus que chama para marchar também sustenta cada passo até o outro lado. Quando o povo finalmente atravessou, Israel contemplou a outra margem com uma consciência transformada. Êxodo 14:30 declara que, assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Não era mais ameaça.
Era o fim de um ciclo de opressão. O medo que antes dominava deu lugar à certeza. Eles entenderam que o mesmo Deus que abriu o caminho também fechou a porta do passado. Não havia retorno possível. O Egito estava definitivamente para trás. E algo impressionante aconteceu. Aqueles que vieram confiantes, com cavalos, carros e riquezas, perderam tudo nas águas. Mas muitos desses despojos chegaram até a margem. O que seria instrumento de guerra tornou-se testemunho visível do livramento. O inimigo havia investido com toda a força, mas não prevaleceu. Israel viu e compreendeu. Não ficaram imaginando se os egípcios poderiam surgir novamente por outro lado. A ameaça havia terminado. A travessia não foi parcial, foi completa. A Escritura afirma em Êxodo 14:31 que Israel viu a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor. O temor agora não era pavor, era reverência. A fé amadureceu na travessia. Com o passar do tempo, essa história atravessou gerações. Foi contada, registrada, preservada. Há relatos antigos, papiros e estudos que mencionam acontecimentos semelhantes à saída de um povo e à abertura de um mar. Alguns pesquisadores, movidos pela descrição bíblica, buscaram no fundo do mar de juncos vestígios que pudessem dialogar com a narrativa. Mergulhadores encontraram estruturas que lembram rodas antigas, restos que remetem a carruagens e ossos que indicam a presença de cavalos. Muitos consideram esses achados impressionantes. Outros analisam com cautela. Mas a verdade é que a fé de Israel não nasceu de descobertas posteriores. Ela nasceu da experiência direta com o agir de Deus. A Bíblia não depende de confirmação para sustentar sua autoridade. Ainda assim, quando ecos históricos surgem, eles apenas reforçam que essa travessia marcou não apenas um povo, mas a memória do mundo antigo. O mais importante não está no fundo do mar. Está na transformação do coração. Um povo que saiu escravo atravessou como nação. Um povo que entrou com medo saiu com fé. E cada geração que relembra essa história é convidada a entender que, quando Deus conduz uma saída, Ele também garante a chegada. O povo atravessou. Os egípcios ficaram no mar. Êxodo 14:30 declara que o Senhor livrou Israel naquele dia. Não foi apenas uma vitória militar, foi uma libertação definitiva. A escravidão terminou ali. Eles haviam visto os cavalos, os carros, a força do império. Eles haviam sentido medo, questionaram, duvidaram, dividiram opiniões. Mas no final, atravessaram. E mais do que atravessar, eles viram os despojos chegarem à margem. Viram que aquilo que veio para destruí-los não prevaleceu. O que parecia o fim tornou-se testemunho. A Escritura diz em Êxodo 14:31 que o povo temeu ao Senhor e creu. Essa é a chave. A travessia não mudou apenas o cenário externo, mudou o interior. E mesmo séculos depois, essa história ecoa. Há relatos antigos, pesquisas, descobertas no fundo do mar de juncos que mencionam rodas, estruturas, vestígios que lembram carruagens. Alguns encontram fragmentos, outros discutem teorias. Mas a fé de Israel não nasceu de mergulhadores, nasceu da experiência. Porque quando Deus age, Ele não precisa provar nada. Ainda assim, às vezes, Ele deixa marcas na história, como que dizendo, eu estive aqui. O mais impressionante não são os artefatos, é o coração transformado. Um povo que entrou no mar com medo saiu com identidade. Um povo que reclamava passou a cantar. Logo depois da travessia, eles entoaram cânticos de vitória. Essa é a mensagem que atravessa gerações. O mar não era o fim, era o caminho. Talvez hoje você esteja diante de um mar. À frente, algo que parece impossível. Atrás, lembranças que tentam puxar você de volta. O medo pode gritar, as circunstâncias podem pressionar, mas a história nos ensina algo poderoso. Quando Deus manda marchar, Ele já preparou a passagem. O mesmo Deus que abriu o mar continua abrindo caminhos invisíveis aos olhos humanos. O mesmo Deus que fechou as águas sobre o passado também fecha ciclos que precisam terminar. A travessia não foi confortável, foi desafiadora, mas foi necessária, porque do outro lado havia um futuro. E se essa mensagem falou com você,
Se você crê que Deus ainda abre caminhos onde não existe saída, inscreva-se agora no canal. Deixe o seu like. Compartilhe com amigos e familiares. Essa não é apenas uma história antiga. É um lembrete vivo de que nenhuma perseguição é maior do que o propósito de Deus. Se você quer continuar aprendendo como essa jornada transformou uma geração inteira, escreva nos comentários: "Eu vou atravessar." E não deixe para depois. Essa é uma chamada urgente. Inscreva-se agora e faça parte dessa caminhada de fé. Porque quem atravessa com Deus nunca volta o mesmo.